A nossa classe média está encolhendo. Mais gente vai subir para a categoria dos privilegiados. E mais gente vai cair numa situação de sofrimento real. Vai ter quem consiga se virar, mas também vai ter um grupo que não vai conseguir. A vida dessas pessoas vai piorar de um jeito significativo. Você vai ver, cada vez mais, gente acordando um dia aos 40 ou 50, se olhando no espelho e pensando: o que aconteceu? Ela é uma das vozes mais confiáveis hoje quando o assunto é finanças pessoais. Ex-trader de Wall Street, hoje é uma das maiores podcasters do tema e autora best-seller. Vivian Tu. Eu vou sentar aqui e ser a primeira a te dizer: a vida não é justa. Tem gente que já nasce com a vida ganha. E tem gente que está lá do lado de fora, no estacionamento, com a pessoa vendendo cachorro-quente clandestino, sem licença para vender. Mas só porque a sociedade de hoje não é perfeita, não significa que você pode perder a esperança. Quais são os 3 primeiros passos que alguém deveria dar para se organizar e até o fim de 2026 sentir muito mais tranquilidade por causa das ações desse plano em 3 etapas? Eu diria... Toda vez que eu estou perto de você, eu me sinto mais rico. E deveria. Parece que o dinheiro enche o meu coração. E vem uma sensação de abundância, porque você traz uma sabedoria e estratégias muito boas para criar mais liberdade financeira na sua vida, mentalmente, emocionalmente e na prática. Então, obrigado por estar aqui. Você tem um livro novo chamado Well Endowed. O seu último livro foi um sucesso absoluto. E este aqui fala sobre os segredos de gastar com estratégia, construir uma base financeira para você e sua família e criar um patrimônio que dure por gerações. Garanta o seu exemplar. E como alguém que casou este ano e acabou de ter gêmeos, isso é exatamente o que eu preciso começar a aprender. E eu provavelmente deveria ter aprendido isso anos atrás, antes de casar e antes de ter filhos. Parece que existe muita insegurança financeira no mundo agora. Sim. E especificamente, nos últimos 5 anos, a gente chegou meio que nessa marca de meia década desde a Covid, certo? E 2030 vai chegar antes do que a gente imagina. Sim. A gente está começando 2026 agora, quando este episódio vai ao ar. E parece que tem muita insegurança financeira, muito estresse, muita incerteza sobre o que vem pela frente e aquele pensamento: será que eu tenho dinheiro suficiente? Será que eu tenho dinheiro suficiente para me preparar, para preparar minha família, meu cônjuge, meus filhos, para um futuro seguro e saudável? Então, a primeira pergunta é: eu vejo muitos mitos rolando nas redes sociais. Tem gente falando de dinheiro em todo lugar agora. Algumas coisas ajudam muito, outras, nem tanto. Qual você diria que é o maior mito sobre dinheiro que você está vendo online agora, nas redes sociais, e que a gente deveria desmentir, ou que simplesmente não faz sentido nenhum hoje? Sim. Eu acho que uma das coisas mais assustadoras que eu estou vendo agora é o tal do, abre aspas, mercado de previsões. Ah, sim. Você já viu essas plataformas em que basicamente você consegue dizer: eu vou, e de novo, entre muitas aspas, investir em quem provavelmente vai ganhar uma eleição, ou quem vai ganhar um jogo de basquete, de futebol americano, ou quem vai, sei lá. Será que essa pessoa vai falar tal coisa ao vivo na TV? E eu vejo esses anúncios dessas plataformas e isso me tira do sério, porque eles dizem: ah, mas bilionários estão investindo no mercado de previsões. Esses bilionários não estão fazendo previsões nessas plataformas. Eles estão investindo na empresa, porque isso é um negócio antigo. É um negócio tão velho quanto o mundo, para falar a verdade. E o nome disso é Sim. jogo de azar. Ok. E eu nem estou falando só de caça-níquel em Las Vegas. Estou falando de voltar lá atrás, para a época de aposta em corrida de cavalo, com um bookmaker, um cara das apostas. É isso que você está fazendo aí. Você está apostando num resultado. Isso não é investimento. Isso não é mercado. Você literalmente abriu uma linha de apostas. Você abriu uma casa de apostas, só que para coisas da vida real, acontecimentos da vida. Para acontecimentos da vida real. E a gente está confundindo o jogo de azar com investimento. E vamos ser bem claros: ninguém é bom apostador. Pode até existir jogador de pôquer muito talentoso, que treinou habilidade e tudo mais. Mas ninguém é bom em jogo de azar. Ninguém é bom no caça-níquel. Ninguém é bom na roleta. Tipo, ninguém é bom em apostar. Sim. Você não fica melhor nisso. É sorte. E a casa sempre ganha. Então, quando você vir esses mercados de previsões, entenda que é como jogar uma moeda pro alto e colocar dinheiro se vai dar cara ou coroa. E eu acho muito sem noção chamar isso de investimento, porque a tendência é isso drenar o seu patrimônio e não aumentar. Sim, isso é muito viciante. Dá uma baita adrenalina.
Aparece até uma telinha com confete toda Nossa. vez que você faz uma aposta. Claro que você se sente bem. Sim. Isso é E doido. você pensa, vai que eu ganho alguma coisa, né? E isso é um problema sério, porque a gente falou disso. E você acabou de comentar que parece que tem sido uma fase econômica difícil. Quando a pessoa entra em modo de desespero, ela vê esse tipo de oportunidade como um jeito de resolver todos os problemas. Se eu fizer essa aposta improvável, montar uma múltipla de 8 jogos e por algum milagre der certo, minha vida se resolve. Mas eu estou te dizendo, não vai, não vai. Você só vai ficar ainda mais no prejuízo. E mesmo que você ganhe, provavelmente vai tentar dobrar a aposta depois. E em algum momento, Óbvio que vai. você vai perder. Você não vai dizer, foi uma vez só e pronto. Eu vou apostar uma única vez, ganhar muito e parar para sempre. Tem um motivo para que, em todo anúncio de casa de apostas, de cassino, de qualquer coisa, ter lá embaixo, ligue para jogadores anônimos ou algo do tipo, e ter aqueles avisos todos, porque isso é um vício. Do mesmo jeito que a caixa de cigarro tem que avisar que faz mal, que é cancerígeno, e que rótulo de bebida tem que dizer beba com moderação, e por aí vai. É um vício, e é extremamente viciante porque mexe com os mesmos caminhos neurais de outras substâncias que causam dependência. Se você vai apostar, tem que encarar como entretenimento. Sim. Tipo, se eu for para Vegas e gastar, sei lá, $300 na 200 roleta. dólares. Sim, Sim. 200 para você, 300 para mim. Eu sou um pouco mais arriscado, sabe? $300, eu penso, beleza, essa é a minha janela de 2 horas. É como ir a um cinema caríssimo. Sim. Eu estou assistindo a um filme, isso custa dinheiro. Ganhando ou perdendo, eu saio de lá entretido. Sim. Mas sem entrar nessa de eu preciso desse dinheiro. Tem uma energia quando você vai apostar. Eu sempre vou para me divertir. Quando eu era pobre, tipo uns 15 anos atrás, eu ia apostar. E $100 eram tudo para Sim. mim. E eu ia com uma ansiedade, com medo de perder aquele dinheiro. É claro. E eu perdia toda vez. Porque você não estava jogando para ganhar, mas para não perder. Exatamente. E hoje eu jogo bem mais leve, mais solto, porque eu não entro pensando, eu preciso recuperar esse dinheiro. Aí eu sinto que eu ganho toda vez. Talvez eu não ganhe, mas eu sinto. Cara, eu estou ganhando direto. Sim. E vira uma experiência mais gostosa, em vez de colocar todas as minhas esperanças em cair no set vermelho. Entende o que eu quero dizer? Sim, exatamente. Você tem que pensar assim, eu só posso apostar se for só por diversão. Tipo, colocar 200 Sim. ou $300 aqui e ali e aceitar que eu não tenho nada a perder com isso, porque eu já sei que é um dinheiro que provavelmente não volta. É o preço do ingresso do filme. Sim, mas não gaste milhares de Não, dólares. esse filme não vale esse preço. Não vale. Não vale porque isso pode sumir em um segundo. Sim. Fiquei curioso. Da última vez que você veio aqui, a gente falou da diferença entre rico de verdade Sim. e rico de fachada. E o pessoal adorou. Mas eu quero saber agora qual é a maior diferença de mentalidade que você vê entre quem está construindo patrimônio e quem fica preso na escassez. Eu acho que é a vontade. E a capacidade de lidar bem com o desconforto. Você precisa se acostumar a ficar desconfortável, porque a pior coisa para qualquer um, seja um ser humano, objeto, animal, o que for, é a mudança. A gente é criatura de hábito. É gostoso acordar e saber exatamente o que vai acontecer. Por isso, as pessoas ficam em empregos por mais tempo do que deveriam. Por isso, ficam em relacionamentos por mais tempo do que provavelmente deveriam. É por isso que quando a pessoa está com medo e não sabe o que fazer, ela pensa: acho que vou continuar fazendo exatamente o que eu já faço e não mudar nada. Só que não mudar nada pode te prender no que uma amiga minha, a Suzy Welch, chama de vida B+. Ela é professora na NYU e ela explica assim: se você tem uma vida tipo C-, tudo é meio ruim, né? Você não mora onde queria morar. Você não tem um transporte confiável. Você não consegue viajar. Você não tem de verdade bons amigos. Tudo está péssimo e isso te dá muita motivação para mudar. E se você tem uma vida A+, tudo é incrível. Você faz o que quer fazer. Você tem um incentivo enorme para manter essa vida. Mas a vida B+, é a mais perigosa, porque é aquela em que você consegue ir levando por anos. E acabar preso numa vida que não te satisfaz de verdade, mas também não é tão ruim a ponto de te obrigar a mudar. Então eu acho que a diferença entre quem consegue construir patrimônio e quem fica travado é entender que para ter algo excelente, você às vezes precisa abrir mão do que está bom. Eu ouço isso direto nos meus eventos. Muita gente me fala, Lewis, eu ganho 120 mil por ano. Tenho 2 filhos lindos. Sou casado há 8, 10 anos.
minha vida é muito boa. Sim, Só que parece que falta alguma coisa. A pessoa diz, eu me sinto meio miserável justamente porque está tudo bem. E aí você pensa, qualquer um olhando de fora diria, poxa, você tem uma vida ótima, por que não valoriza e curte? Mas lá no fundo ela sabe que não está acessando um potencial maior. Ou está numa carreira que até gosta, mas não é aquilo que mexe com ela por dentro. Não é o que está no coração dela para ir atrás, nem que seja fazendo algo em paralelo. E aí ela só fica no conforto. E eu acho que quando a pessoa fica no conforto e não topa reinvestir o tempo todo no próprio crescimento, nem reinvestir em aprender sobre as oportunidades financeiras que estão na frente dela, ou em assumir riscos, que também são um tipo de investimento, assumir esse risco emocional, tentar algo novo, essa vida B+, vira uma armadilha assustadora para muita gente. sim. Talvez elas até gostem por um tempo, mas depois acabam sentindo que tem algo fora do lugar, né? Crescimento tem dor de crescimento. Você, mais do que ninguém, sendo alto desse jeito, deve lembrar da adolescência, quando o joelho doía. Eu ia falar isso agora. Sim. Por anos na adolescência, eu pensava, meu joelho está doendo. Só que a gente fala de crescimento, como se fosse uma flor linda, nascendo do nada no chão. Não. Crescer é uma droga. Dói. Às vezes deixa estria. Às vezes não tem nada de bonito nisso. Às vezes, de um dia para o outro, você percebe que a camiseta ficou apertada. E eu acho que a gente tem que lembrar que crescimento não acontece da noite para o dia. Mas quando acontece, também não é confortável, não é fácil e às vezes dói. Eu sinto que sempre vai doer. Sim, E é por isso que as pessoas ficam presas, confortáveis, nessa vida B+. Quantas pessoas você acha que estão vivendo uma vida B+, hoje nos Estados Unidos? a maioria? Sério? Sim. Eu diria que pelo menos metade. Tem um grupo da população que está ralando muito agora. Está passando por uma fase duríssima e já faz um bom tempo. É gente vivendo no aperto, no limite, tentando fazer as coisas acontecerem com o dinheiro contado. Dia após dia, mês após mês. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Também existe um grupo de americanos vivendo uma vida muito além do que qualquer um conseguiria imaginar. Reis. Mas a grande maioria cai nessa vida B+. E, assim como logo depois da Covid, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver tanto uma divergência financeira em formato de K, quanto uma divergência, também em K, na satisfação geral com a vida. O que isso quer dizer? É um conceito econômico que mostra que os resultados vão ser bem diferentes, dependendo do grupo de pessoas. Então, no pós-Covid, a gente viu uma divergência econômica em K. Profissionais de escritório que puderam ficar em casa viram um crescimento enorme na bolsa. A carreira deles, digamos, ganhou tração. Surgiram mais oportunidades porque eles conseguiam trabalhar de casa. Na vida deles, estava tudo indo bem. Enquanto isso, quem não tinha dinheiro para investir durante a Covid e estava em muitos trabalhos essenciais, e aqui a gente precisa falar de privilégio, sim. Essas pessoas aguentaram firme, colocaram a própria vida em risco e não ficaram melhor por causa disso. Na verdade, muita gente ficou pior, porque teve problemas de saúde de longo prazo, condições que, você sabe, Covid longa, e acabaram num lugar em que sentiam a carreira estagnada, mesmo tendo se arriscado tanto. A gente fazia, sei lá, um panelaço para eles às 8 da noite e tal. E aí, de uma hora para outra, os Estados Unidos viraram e disseram, a gente não liga mais. E isso abriu um abismo enorme entre quem tem e quem não tem. E esse abismo só aumentou. E o que eu estou dizendo é que agora eu acho que a nossa classe média está encolhendo. E isso vai virar uma divergência em cá. Mais gente vai para a categoria dos reis. E mais gente vai para a categoria de quem está sofrendo de verdade. Falando de dinheiro, vamos falar de dinheiro. Mas também no lado emocional. Vai ter gente que vai se organizar, gente que vai encontrar estabilidade e segurança financeira e que vai viver muito mais feliz do que viveria se tivesse ficado numa vida B+. Mas também existe um grupo que não vai conseguir chegar lá, seja porque escolhe não fazer nada, seja porque não tem acesso aos recursos. E para mim, é aí que está a parte mais triste. E a vida dessas pessoas vai piorar de um jeito significativo. E ao longo das próximas décadas, você vai ver gente acordando um dia aos 40 ou 50, depois de muitos anos de trabalho, se olhando no espelho e pensando, o que aconteceu? E não ter nada como resultado disso. Nada para mostrar. Sem reserva, sem investimentos, dizendo como chegou nisso. Tipo, eu corri nessa esteira por 20 anos e não saí do lugar.
Você não está correndo numa pista. Oh. Você está correndo numa esteira. Nossa, isso dói. Quando você olha para trás, vê décadas da sua vida e percebe que não melhorou. Sim. Isso dói. Qual você acha que é a diferença, então, entre duas pessoas que estão assistindo ou ouvindo agora e estão com dificuldade financeira? Vamos supor que estejam no zero ou endividadas, no negativo. Sim. Uma está nos 20 e poucos, outra nos 30 e poucos. E as duas estão num ponto parecido em relação à liberdade financeira. Elas não têm isso ainda e estão lutando. Sim. Qual é a diferença entre a pessoa que, a partir de agora, sai daqui e nos próximos 5 a 7 anos cria uma sobra, uma folga financeira na própria vida, e a pessoa que fica travada e continua sofrendo, de novo e de novo, pelos próximos 5 a 7 anos? Qual é a diferença entre esses dois perfis? Um que constrói liberdade financeira e outro que não, se os dois começam do mesmo ponto. Um deles faz um plano. E eu acho que é simples assim. Porque quem não faz um plano vai ter um fim de semana em que fica super motivado e tenta fazer uma dieta maluca nas finanças, tipo um choque de realidade financeiro. Aí, tenta mudar 1000 coisas de uma vez. Fica confuso, fica sobrecarregado, coloca o assunto de volta na gaveta e não olha mais para isso por outros 12 meses. Quando volta, já está 12 meses mais atrasado. Já a pessoa que faz um plano entende que as mudanças necessárias são tão grandes que não dá para resolver tudo em um fim de semana. Sim. Então ela diz, ok, eu tenho um monte de coisa para ajeitar na minha vida agora. Eu só consigo fazer 2 neste fim de semana. Talvez faça só uma, para ser sincera, porque faz uma e já fica cansada, mas ela pensa, beleza, a segunda já está marcada na agenda para sexta-feira à tarde. Depois que eu terminar o trabalho, eu vou ficar mais 30 minutos na mesa e resolver isso. E aí ela faz aquela coisinha pequena. Ela vai ter um plano e esse plano, na verdade, vai mudar. Porque a comparação não é entre quem não faz plano e o plano que a outra pessoa fez hoje. A comparação é com a pessoa que fez um plano e, em 3 meses, percebe que saiu da rota e faz um recalculando rota. Aí, 3 meses depois, é o GPS de novo, recalculando. E 3 meses depois, recalculando. E, de repente, esses marcos pequenos de segurança e estabilidade vão acontecendo. Talvez ela construa uma reserva bem sólida. Talvez ela pegue uma renda extra e diga, eu só vou fazer isso por 6 meses, mas nesses 6 meses eu vou ralar muito. Eu vou montar uma reserva de emergência. Ótimo, ela monta a reserva. 3 meses depois, ela pensa, bom, agora que eu tenho reserva de emergência, eu não preciso mais ficar nesse emprego. Isso. Eu posso buscar o emprego certo, não só o emprego que dá para agora. E ela dá um salto na carreira. Aí, quando melhora de vida, percebe. Ué, a empresa complementa a minha previdência privada. Porque na minha empresa anterior não tinha isso. De repente, está entrando dinheiro de graça. Aí ela pensa, pera, agora que eu estou começando a me preparar de verdade para a aposentadoria, eu consigo ter uma conversa séria sobre casar com essa pessoa que eu amo. E começa a olhar alianças. Aí, ela olha e diz, ok, agora eu já tenho alguma coisa guardada para a aposentadoria, estou investindo, tenho uma carreira de que eu gosto, montei minha reserva de emergência, vamos começar a falar sobre ter uma família. E é assim, etapa por etapa. Não é o plano que você faz hoje que muda a sua vida. É o plano que você faz toda vez que você ajusta o plano. E nessa sequência de ajustes, quem não fez plano vai olhar daqui a 10 anos e essa trajetória vai parecer inacreditável, porque é mesmo. É o que falam para quem faz escalada. Você não sobe uma parede lisinha, reta de uma vez, você tem que ir em zigue-zague, parando em alguns pontos. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você não vai em linha reta para cima, a não ser que exista um elevador que te leve até lá. E isso se chama riqueza herdada, patrimônio de gerações. E se você não tem isso, você está meio que ferrado nesse sentido, porque ou você nasce com isso ou não nasce. Se você não tem esse elevador, vai ter que fazer zigue-zague. Mas quem olha de fora, com a visão mais ampla, só vai enxergar uma linha subindo. Para mim foi assim. 17 anos atrás, quando eu estava quebrado no sofá da minha irmã, eu não entendia dinheiro e eu tinha medo disso. A gente falou sobre isso no seu programa. A gente falou disso no meu podcast. Sim, e para mim era assustador. Era intimidador. Eu sentia que era uma língua que eu nem compreendia. Eu mal entendia. Eu sabia o básico do básico, só algumas palavras, mas eu não conseguia conversar sobre dinheiro com alguém que fosse fluente no assunto. Sim. E mesmo hoje, 15, 17 anos depois, eu diria que já sou fluente em alguns pontos, mas agora, casado e com filhos,
existem novos níveis de educação financeira que eu ainda não domino. Eu ainda preciso continuar investindo tempo, aprendendo e montando novos planos para este momento da minha vida e para o meu futuro. É diferente de 10, 15 anos atrás. E eu estou aprendendo o tempo todo. Você consegue reconhecer aquele cara de 15 anos atrás? Nossa, não parece nem a mesma pessoa. E eu sou muito grato por ter tido um plano, porque você falando isso, eu lembro de mim naquela época. E eu penso, ok, eu tinha um monte de amigos quebrados igual eu aos 24, 25. Tipo, o que a gente está fazendo? Aliás, é super normal. Que jovem de 22, 24 anos tem dinheiro de verdade? A não ser que os pais deem, Isso. você não tem. E eu não tive educação sobre isso. Eu não fiz nenhuma aula que me ensinasse sobre dinheiro, sobre educação financeira, então eu me sentia muito inseguro e meio burro, mesmo quando o assunto era dinheiro. Aí eu comecei a buscar mentores, pessoas que sabiam um pouco mais do que eu, e fui aprendendo com elas. Comecei a ler livros. Comecei com coisas tipo I Will Teach You to Be Rich e outros livros bem completos, que me ajudaram a sair das dívidas da faculdade. E eu comecei, ok, em vez de pagar tudo manualmente todo mês, eu fui um passo de cada vez. Um mês de cada vez. Um ano de cada vez. E aí, eu conseguia olhar para trás e ver o quanto eu tinha evoluído, o que eu tinha conquistado, e a paz que eu ganhava por aprender um pouquinho. E a cada ano, eu sinto que vou subindo o nível do meu plano em relação a dinheiro. Isso me dá mais paz e liberdade por dentro. E espero que continue trazendo mais paz e liberdade também por fora, financeiramente. Antes de a gente começar este episódio, você me mostrou uma foto linda das suas filhas. Elas parecem 2 feijõezinhos, de tão pequenininhas. São muito fofas. Imagina o homem que você vai ser quando elas estiverem no ensino médio. Meu Deus, eu vou estar com tudo. Porque eu sinto que eu já estou muito mais à frente do que eu estava antes delas nascerem. E eu estava na UTI neonatal. Sim, Uma das minhas filhas ficou na UTI neonatal por alguns dias. E lá tinha um casal, acho que de 18 ou 19 anos, que também tinha acabado de ter um bebê. E eu estava conversando com esse rapaz, bem novo, devia estar no ensino médio ou recém-saído da escola. Eu falei, parabéns, pai. E a filha deles era bem prematura. E eu reparei que ele estava de... Como chama aquele calçado que a galera mais nova usa? Não é? É Crocs? sim, é Crocs. Crocs? Sim, eu fiquei. Ele está de Crocs. Crocs cheios Sim, de sim. penduricalhos, sabe? Ele parece meu sobrinho Sim. recém-saído da escola. E eu pensei, você está igual ao meu sobrinho agora, que acabou de sair do colégio e não faz ideia do que está acontecendo na vida. Um menino gente boa demais, mas não sabe nada sobre dinheiro. Não mesmo. Ele nem sabe direito cuidar de si mesmo. Não sabe como. Ele está descobrindo a vida ainda, como eu estava aos 20 anos. E eu fico pensando, esse garoto vai ter um filho agora? Sim, E ele parecia super animado para ser pai. Ele dizia, vou fazer tudo o que eu puder pela minha menina. Só que ele não tinha nenhuma educação financeira. Ele vinha de uma cidade menor, a algumas horas dali, na Califórnia. E dava para ver que ele não vinha de uma família com dinheiro. Ele não tinha grana. E no fim das contas, Sim. ele ainda era um menino. E eu pensei, se eu tivesse tido um filho com 18, 19, eu estaria lascado. Tipo, eu não teria conseguido dar uma base para os meus filhos. do jeito que você quer hoje. Do jeito que eu consigo hoje e posso conseguir. Se eu mantiver a saúde e... se tudo correr bem. Hoje eu entendo muito mais de finanças. Eu tenho uma relação emocional melhor com o dinheiro e sinto que eu organizei a minha vida com um plano, como você falou, para estruturar os próximos 20, 30, 50 anos. Para ter paz financeira. Talvez eu não vire bilionário nem nada disso, mas eu vou ter liberdade financeira, desde que eu não faça nenhuma besteira nem estrague tudo. Vai saber, né? Mas eu tenho um plano. E eu acho que a gente também precisa conversar sobre como ter $1 bilhão não deveria ser o objetivo final. Não. Aliás, Não é meu sonho. não é. Se acontecer, beleza. Posso falar uma coisa? Eu sinto que nunca vou repetir isso o suficiente. Ter muito dinheiro não te torna rico. Na real, dá pra ter muito dinheiro e ser muito pobre. Porque, primeiro, se você não traz mais nada pra mesa além de dinheiro, você é uma pessoa muito pobre. E segundo, se você não sabe o que é o suficiente, você nunca chega lá. Você nunca se satisfaz. E se você nunca se satisfaz, você vai ser, pra sempre, a pessoa mais pobre do mundo. Sim, você não é Você rico. nunca é rico. Você não está vivendo uma vida rica. Uma coisa é dizer, ok, eu quero continuar crescendo, contribuindo, gerando valor para mim e para os outros, e eu curto o jogo de construir um número ou construir um negócio. Mas se você nunca sente que é suficiente e precisa ganhar cada vez mais para preencher um vazio, você é uma pessoa pobre. Sim, É como se tivesse uma ferida aí a dentro. gente falou dessas feridas ligadas a dinheiro. Exatamente. Eu estava vendo um vídeo esses dias. Meu feed só entrega conteúdo de bebê em todas as minhas redes sociais. Eles sabem que você acabou de ter bebês. Sim, você fala bebês e pronto.
É isso que aparece o tempo todo. E eu vi um vídeo de um pai encostando o rosto no rostinho do filho, e os dois sorrindo, rindo juntos. Aí ele colocou: "Eu sou um homem rico." Eu fico arrepiado só de lembrar, porque é isso mesmo. Ele é um homem rico. Ele tem uma conexão linda com o filho. E quem sabe se ele tem dinheiro ou não, mas naquele momento ele se sentiu o homem mais rico do mundo. Sim. E eu acho que tem muita gente cheia de grana que não tem uma boa relação com a família, com os amigos, com a equipe, seja lá com quem for. E eu já vi homens mais sábios, décadas mais velhos do que eu, falando que a definição de sucesso para eles, já com 60, 70, 80 anos, com dinheiro, é ter uma relação ótima com os filhos já adultos. Sim. Tipo, isso é riqueza. Nessa fase, isso é sucesso. Não é ter mais dinheiro agora. Não. Você não leva dinheiro com você. Não. Você quer 2 quadris funcionando e 2 joelhos funcionando. E sabe, Sim, é filhos isso. que te ligam quando precisam de alguma coisa. É isso. Isso é riqueza. Sim. E saúde. Isso é incrível. Então, falando do plano, como alguém, quais são os 3 primeiros passos que uma pessoa deveria dar, se hoje ela está sem grana, para começar a se organizar? Para, até o fim de 2026, ela sentir muito mais tranquilidade por Sim. causa das ações que tomou com esse plano de 3 passos ao longo do próximo ano. Quais seriam esses passos para você? Eu diria primeiro, defina uma meta que agora talvez pareça até meio viajada, mas que você realmente queira alcançar. Essa meta precisa ser específica, mensurável, acionável, realista e com prazo. Então é muito importante não colocar uma meta tipo, eu quero ter 10 milhões de dólares até o fim do ano. Porque aí é tipo, 10 mil pode ser uma meta melhor. Ou $1.000, né? Eu quero ter X de dinheiro fazendo Y até tal data, por tal motivo. Dá nome, contexto, motivo. Deixa isso bem claro. Ter essa clareza de meta é o passo número 1, porque você precisa de um alvo. Não dá para atirar no escuro, né? Tem que ter um alvo. Segundo, senta e lista seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que vai te ajudar a chegar nessa meta e o que vai te puxar para trás. Tipo, seu ponto forte é que você é muito bom em guardar dinheiro. Você não curte gastar. Mas seu ponto fraco é que você morre de medo de tirar dinheiro da conta. Você deixa tudo na conta corrente e quer ver o saldo ali o tempo todo. Então está perdendo valor. Você não está Você investindo. precisa investir. Sim. Então anota todos os seus pontos fortes e fracos, o que pode te ajudar ou te atrapalhar a chegar naquela meta. E terceiro, você já falou disso antes. Arrume um mentor. A minha mentora no JP Morgan mudou a minha vida. Sério? Quando eu comecei a trabalhar lá, ela era minha gerente e tinha sido a responsável pelo meu estágio no verão anterior. Só que eu olhava em volta e era tipo 40 caras Sim, brancos sim. de terno. E todos vinham de um de 2 lugares. Ou eles vinham de famílias muito, muito ricas, em que o tio Roger também trabalhava em Wall Street e dava aquela ajudinha, sabe? Uma piscadinha aqui, um empurrãozinho ali e pronto. Colocou o cara na mesa. Ou eles tinham estudado numa Ivy League, jogado futebol americano, lacrosse, basquete, tanto faz. Era tudo atleta vindo de universidade super elite, porque Wall Street adora recrutar atletas. Isso ajuda com o clima de equipe, moral do time e, o ambiente de trabalho. Aí, eu olhei em volta e pensei, bom, eu não tenho um tio Roger rico. Eu não fui atleta na faculdade e eu não sou homem. Só para deixar o óbvio bem dito. Eu pensei, com quem é que eu vou me identificar aqui? Tinha uma mulher e, por acaso, ela também era asiática. E ela era tudo o que eu queria ser. Ela chegava no trabalho fazendo toque-toque com um salto, tipo um escarpangute, no chão de mármore. E largava uma bolsa Chanel nova na mesa todo santo dia. Caramba! Eu fui no apartamento dela e foi a primeira pessoa que eu vi na vida que tinha um imóvel em Nova York. E eu sabia que ela era rica de verdade porque ela podia bancar um cachorro. Ela tinha um cachorro em Nova York. Tem cuidador, passeador Sim, e tudo sim. mais. Sim, sim. O cachorro dela comia comida de nível humano. Era um negócio absurdo. Eu ficava... $500 por mês só de comida pro cachorro. Isso mesmo. E eu ficava impressionada. Eu recorria a ela pra tudo, desde tipo... Eu nem sei qual plano de saúde escolher, nem no que investir. Até, sinceramente,
eu ligava e dizia: eu estou afim desse garoto. E ele ainda não me respondeu. E ela: tenha amor próprio. Ela me deu muita sabedoria financeira. Eu falo dela o tempo todo, mas acho que as pessoas não têm noção do impacto que ela teve na minha vida. Não só nas minhas finanças. Tipo, a gente Uau. virou amiga mesmo. Um fim de semana, eu fui no apartamento dela e ela estava limpando o closet, separando coisas em sacolas para doar e tal. E ela me deu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Um par. Eles estavam um pouco grandes para ela, ou pequenos, nem lembro direito. De uns $1.000 por aí. Era um salto de uns $1.000, couro preto, bico dourado. Eu lembro disso com uma clareza. Você ainda tem? Ainda tenho eles. E eu fiquei em choque dela me dar aquilo. Era algo muito caro, porque ela podia ter vendido fácil por $600 ou $700 num site de revenda. Dá trabalho demais. Toma, fica pra Nem você. era por falta de tempo, porque tinha outras roupas indo para sacos para vender. Ela ia mandar para um serviço que vende para você. Eles ficam com uma parte e pronto. Mas eu perguntei para ela, eu disse: por que você está me dando isso? E ela respondeu: eu acho que toda mulher jovem precisa de um salto que ajude a ficar um pouco mais alta e a se sentir um pouco melhor. Aceite isso como presente. E ela foi a irmã mais velha que eu sempre quis. Que demais. Ela me guiou de tantas formas, me ajudou a evitar várias roubadas. Ela é o motivo de eu não ter adotado um cachorro aos 22, porque ela foi bem direta. Sim, dá Não um faz trabalhão. isso. Isso vai acabar com a sua vida social. Você não vai ter tempo. Vai passar o dia catando cocô. E eu: sério? Mas você tem um. Ela: não faz o que eu fiz. Escuta o que Sim. eu estou falando. Eu evitei um monte de buracos no caminho por causa dela. Então, defina uma meta, conheça seus pontos fortes e fracos e encontre um mentor que te ajude a chegar lá. Isso é lindo. Qual foi a maior lição que a sua mentora te ensinou sobre dinheiro e qual foi a maior lição que ela não te ensinou diretamente, mas que você observou nela? Sabe, Luiz, eu acho que no fim das contas, tem a ver com como ela tratava as pessoas. Ela vem de uma família bem trabalhadora. Os pais tinham um restaurante. E eu via como ela tratava os funcionários. Sempre gentil, dava gorjeta alta e tal. Ela chegava e já colocava uma nota de $20 na mão do bartender antes de pedir qualquer coisa. E aquilo nem era a gorjeta, era só para chamar a atenção dele. E ela era tão gentil com gente que, sinceramente, não tinha nada a oferecer para ela. Isso me ensinou que ninguém está abaixo de você Que demais. e que você não está acima de ninguém. E, além disso, ver essa gentileza toda... Teve um restaurante uma vez em que a comida estava horrível. E ela falou para a equipe: esse camarão parece que ficou de molho em alguma coisa, porque não está fresco, não dá para comer. Eles disseram: nossa, nos desculpa, a gente pode trocar. A gente pode fazer isso e aquilo. E ela: não quero nada. Eu não quero que tirem da conta. Não quero nada. Eu pago sem problema. Só quero que vocês saibam. E eu: tem certeza que você não quer que tirem da conta? Tipo, eu toparia ganhar alguma compensação, uma sobremesa, qualquer coisa. Eu estava quebrada. Naquela época, eu aceitava qualquer coisa grátis quando dava. Mas eu vi que ela vivia com um conjunto de princípios que ela não dobrava. E isso me fez viver com princípios que eu também não vou dobrar nunca. E isso me tornou uma pessoa melhor. Se você não tivesse ela como mentora, ou uma mentoria no geral, onde você acha que estaria hoje, pessoalmente e financeiramente? Pessoalmente, eu nem sei dizer, porque ela é parte do motivo de eu ter aguentado os primeiros anos em Wall Street. Eu pensava: aqui é pesado, mas ela vai olhar por mim. E quando ela deixou de ser minha gerente, eu saí. Foi isso que acabou acontecendo. Uau! E eu com certeza não teria conseguido o emprego na mídia que eu consegui se eu tivesse saído antes. E foi ela que me colocou nessa oportunidade, pela rede de contatos dela. Financeiramente, eu certamente estaria pior. Sério? Eu garanto. Porque ela me ensinou muita coisa com base nos erros que ela mesma cometeu. E eu não precisei passar pelos mesmos perrengues. Por 3 anos, eu não precisei passar por isso, porque ela já tinha vivido, viu que era cilada e me dizia: não faz isso, não faz aquilo. Aliás, quando você pensa no longo prazo, e isso é muitos e muitos anos depois,
foi bem recentemente. Quando eu comprei meu apartamento em Nova York, eu pensei, quem é o seu contato do financiamento? A gente falou com o contato dela do financiamento. E provavelmente conseguiu uma condição A melhor. melhor condição por meio dele. Sim, interessante. Então eu sei, com certeza, que eu estaria pior financeiramente. Mas, pessoalmente, ela mudou a trajetória da minha vida. E para você ter uma ideia, minha mãe falou isso para ela no meu casamento, o que é doido. Falando dos seus pais, eu li que quando você era mais nova, você fazia meio que a tradução para eles em Sim. conversas sobre dinheiro e em negociações. Sim. Oi, aqui é a Amy Tu. Definitivamente não sou a filha dela. Posso Uau. falar com o regulador do sinistro? Sim, porque mesmo sendo uma pirralha minúscula, com voz de criança, eu falava inglês como nativa. E meus pais, até hoje, falam um inglês que é claramente carregado de sotaque. Sim. E eu vi meus pais. Eu nem queria me emocionar falando disso, mas eu vi eles enfrentarem tanta dificuldade ou serem subestimados por causa de como soam ao telefone ou por causa da aparência. E eles vieram para este país com um sonho, sabe? Com mão de Louis para canalizar toda a ambição deles em mim. E aí, Você é filha única? eu sou filha única, sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Suas meninas têm sorte nesse Nossa. sentido. Tipo, sabe? Eu vivia vendo como as pessoas zombavam deles ou se aproveitavam. E isso me revoltou, porque eu nasci aqui. Eu não tô aqui só para tentar sobreviver. Eu tenho um senso de que eu mereço. E eu não acho que isso seja ruim. Eu mereço uma vida boa. Eu acredito muito que só coisas boas acontecem com garotas como eu. E eu digo isso, com orgulho e sem medo, toda manhã no espelho. Eu falo, coisas ruins assim não acontecem com garotas como eu. E o pessoal do meu time sempre dá risada e fala. Isso é literalmente uma coisa delirante de se dizer. É por isso que você chegou onde chegou. Porque acreditou nisso. Eu sou um pouco delirante. Você chegou onde chegou. Porque você acreditou nisso. Eu acredito. Eu acredito de verdade. E eu acredito que eu mereço prosperar neste país, do jeito que eu sou. É isso aí, Vivian. Eu mereço Sim, prosperar você merece. neste país, com a aparência que eu tenho, com o jeito que eu falo, de um jeito que meus pais nunca sentiram que eles tinham o direito de sentir. E talvez, em parte, eles tenham sido discriminados de verdade, enfim. Mas eu também acho que teve muito de profecia autorrealizável, porque meus pais pensavam, meu inglês não é bom, então eu não vou pedir aumento, mesmo que a minha mãe fosse a química destaque no laboratório farmacêutico dela. Ou meu pai dizia, eu já devia estar feliz só por ter um emprego, eu não quero criar caso. Esse lance de não balançar o barco é bem típico de imigrante. Mas meu pai também sempre foi muito trabalhador e muito talentoso. Então eu peguei a ambição dos dois, com tudo o que eles tinham no coração. E coloquei isso em tudo o que eu faço hoje. Para mim, tudo o que eu faço tem que ser reconhecido e bem pago. Meu tempo vale muito, e se você não consegue entender isso, pode simplesmente sair da minha vida. Simples assim. Não estou com você. Não estou com você. A gente não precisa trabalhar junto. E está tudo bem. Eu acho que eu ganhei essa confiança por causa de muitos dos sacrifícios que eles fizeram. Essa confiança veio dos seus pais? Ou você viu essa falta de confiança, essa insegurança deles por serem imigrantes? E aí você pensou, agora eu vou reivindicar o meu espaço, porque eu nasci aqui. Acho que foi um efeito colateral de ter que amadurecer muito rápido. Tipo, eu fui aquela criança que ficava sozinha em casa, com a chave, bem antes do que seria permitido. Sim. Eu já estou velha, então, por favor, não prendam meus pais. Mas eu fiquei nessa bem mais cedo do que deveria, porque meus pais não tinham como pagar alguém para cuidar de mim, e os dois precisavam trabalhar. Sim. Eu era quem revisava o currículo do meu pai e da minha mãe quando eles iam se candidatar a vagas. Caramba. E você tinha quantos anos? Pequena. Tipo, fim do Fundamental 1, Caramba. começo do Fundamental 2. Eu lembro de ler as avaliações da minha mãe, tipo a avaliação do meio do ano e a do fim do ano, e reescrever. Uau. E eu me sinto muito sortuda. Meus pais são extremamente inteligentes. Eu ganhei muitos talentos e facilidades quando o assunto é aprender. Eu aprendi muito rápido. Eu sempre estava no topo da turma. Fui a primeira da turma no ensino médio. Na Universidade de Chicago, eu me formei com honras. Eu sempre fui mais madura academicamente,
Então eu consegui ajudar minha mãe a se virar em algumas coisas. E hoje, ela nem precisa da minha ajuda. Quer dizer, os dois estão aposentados agora. Mas, com o tempo, eles foram ficando mais à vontade, viam como eu escrevia e começaram a conseguir copiar e colar uma coisa ou outra, aqui e ali. Mas eu precisei crescer muito rápido. Eu voltava para casa e já ia fazer a lição direto, bem rápido. A gente jantava e aí minha mãe vinha. Você me ajuda com uma coisa? E eu lembro que nas primeiras vezes eu fazia super a contragosto, porque eu pensava, isso é tipo um dever de casa extra. As outras crianças não precisam fazer isso. E eu estava certa. Só que outras crianças também não tinham pais que faziam esse tipo de sacrifício. Deixar o país, a língua e tudo o que conheciam, na esperança de te dar um futuro melhor. Uau! Quantas línguas você fala? Eu falo xangainês fluentemente. O que é isso? Tá, vamos lá. Minha família é de Xangai. E normalmente as pessoas pensam no chinês como mandarim e cantonês. O xangainês é um dialeto relacionado ao mandarim, mas é tão diferente que eu não entendo nem falo mandarim em nível fluente. Caramba, você consegue entender um pouco? Consigo. Eu entendo. E meu entendimento é melhor do que a minha fala em mandarim. Mas em casa, a gente fala xangainês. Uau! E, infelizmente, é uma língua meio que em extinção, porque eles não ensinam mais isso nas escolas em Xangai, porque querem que todo mundo tenha uma língua só, padronizada. Mandarim em vez de chinês? Isso, O mandarim. Eles querem que todo mundo fale mandarim. Sim. Caramba. Sim. Então quem fala isso hoje? Quando eu voltei para Xangai, em 2019, basicamente só gente com mais de 50 anos. Sério? Sim. Eu conseguia conversar com as tias e os tios, com o pessoal mais velho, mas com os jovens. Eu pedia informação na rua e eles... Eu não entendo o que você está falando. Sério? Sim. Então você vira meio que uma estranha por lá? Não chega a tanto, porque os mais velhos eles ficam felizes Eles e te amam. surpresos de ver alguém que tem a minha cara e é claramente americana falando xangainês desse jeito. Mas era mais fácil Que eu legal. pedir informação, sei lá, para um tiozinho mais velho. Tipo, eu perguntava, a comida desse restaurante é boa? E ele, comida é comida. Aí eu, caramba, por que você está tão mal-humorado? E a esposa dele caiu na risada, porque eu consegui falar isso em xangainês. Isso é muito bom. E ela respondeu. E a gente teve uma conversinha legal. Ele só era um velho rabugento mesmo. Mas só de conseguir ter essa interação já é curioso, porque a geração mais velha, em geral, fala quase só xangainês. Sim. Uau. Sim. Interessante. Você falou dessa mentalidade de eu mereço, né? Você disse, eu sinto. O que você fala de manhã quando acorda? Você diz, Só coisas boas acontecem com garotas como eu. e você também falou. E eu adoro isso em você. E eu queria que as pessoas entendessem o que tem por trás disso. Porque eu realmente acredito que a diferença entre você definir uma meta, um plano, e de fato realizar, está na sua mentalidade e na sua crença de que você é capaz de fazer acontecer. E de que você tem esse direito. Não só por ter nascido aqui, mas porque você topa fazer o trabalho, tomar as atitudes e passar pelas dores do crescimento para chegar lá. E por baixo disso tem uma crença. Tem muita gente que diz, ok, eu tenho um plano, mas não acredita que a sorte vem para ela. Não acredita que merece ter paz financeira ou crescer mais na vida. Não acredita de verdade. E quando você repete isso para si mesma toda manhã, ou em reunião com o time, isso, como é mesmo a frase? Coisas boas acontecem com garotas como eu? Só coisas boas Ou, acontecem sim, com garotas como é eu. como se você cantasse isso repetidamente. Talvez no começo nem acreditasse tanto, mas foi se treinando e começando a ver evidências. Olha, coisas boas acontecem. Eu estava certa. Eu estava Coisas certa. boas aconteceram comigo hoje. Aí no dia seguinte, de novo. Sim. Vira uma mentalidade que se reforça. E eu acho que muita gente não tem essa mentalidade. Posso te contar uma coisa? Eu falei uma coisa pra minha mãe que literalmente abalou ela por dentro. Conta aí. Teve uma prova, acho que lá pela 7ª série, de biologia. A turma toda estava na aula de bio e foi uma prova muito, muito difícil. E eu acabei tirando uma nota bem ruim nela. Aí eu cheguei em casa e mostrei pra minha mãe. Ela ficou claramente decepcionada, meio irritada comigo. Ela falou, por que você não estudou mais? E aquela cobrança toda. E ela me fez uma pergunta. Eu não sei o que a levou a me perguntar isso. Ela disse, bem, já lhe ocorreu, quando você estava fazendo esta prova, que você não sabia as respostas? Quando você não sabia as respostas, tipo colar de outra pessoa. E eu olhei diretamente nos olhos dela e disse, por que eu colaria de outra pessoa? Ela não é mais inteligente do que eu. E minha mãe. De onde veio essa confiança? Mas eu acho que é essa crença de que não é que eu seja mais inteligente que os outros. E sim, que eu me esforcei mais do que todo mundo. Pelo menos é assim que eu sinto na minha vida. Tem gente que não quer tanto quanto eu, mas eu quero.
Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo para redes sociais, tinha gente com público maior, comunidade mais engajada, que também produzia conteúdo. E muitos pararam. Por quê? Porque dá trabalho, leva tempo. E pensar ideia o tempo todo é puxado. É mesmo. Você fica numa roda de hamster. Mas eu sinto que eu tenho mais tolerância ao desconforto do que muita gente. Eu topo trabalhar mais. Eu topo trabalhar por mais tempo, mais pesado, e eu faço o esforço extra quando eu sei que vai valer a pena. E eu acredito profundamente que vale, porque a minha vida inteira me mostrou que quanto mais eu me esforço, melhor é o resultado. E como eu já provei isso para mim mesma, eu continuo acreditando. Continua. Continua acreditando Sim. e continua agindo. Eu adoro isso. Qual você diria que é o hábito financeiro que mais separa a classe baixa ou média da classe alta? Comprar passivos em vez de ativos. Simplificando, eu sinto que a classe baixa e a classe média compram coisas. Tem gente que compra coisas que só perdem valor com o tempo ou que dão despesa. Tudo para parecer rico. Já os verdadeiramente ricos fazem diferente. Os verdadeiramente ricos compram um duplex feioso numa cidade que ninguém conhece. Dão uma reformada e depois alugam ou vendem por mais dinheiro. Aí pronto, virou um ativo que gera renda. Eles não estão comprando coisa, não é o moletom da Gucci. É algo que coloca dinheiro no seu bolso. E gente rica adora usar uma estratégia chamada compre, empreste, morra. Então eles compram esses ativos. Você gosta dessa estratégia? Se eu gosto, eu acho inteligente. Eu acho ético? Não. Mas eu também não acho que seja responsabilidade deles deixar de usar. Eu acho que isso é responsabilidade dos legisladores. Fechar algumas brechas e dificultar a exploração. Porque do jeito que o sistema existe hoje, todo mundo deveria usar da melhor forma possível para conseguir o que quer da vida. Sim. É o máximo que eu consigo dizer. Então qual é essa estratégia que os ricos fazem diferente? Então chama buy, borrow, die. A pessoa comum compra coisas e, com sorte, passa 75 anos comprando coisas. E aí pensa, são coisas. Beleza. Você ainda gosta dessas coisas? Provavelmente não. Já os ricos vão lá e compram aquele duplex meia boca que eu falei. Feioso. E eles compram coisas nada empolgantes, tipo uma carteira inteira de fundos de índice. Nada do tipo que dá para ostentar no Instagram, ok? Mas eles compram esses ativos. E o que muita gente não percebe é, quem está lá embaixo rala muito para comprar coisa. Só que antes de comprar, o governo pega uma fatia enorme, porque isso é renda, é salário, é renda do trabalho. Então, se você está na faixa mais alta de imposto, dá ali uns 30 e tantos % efetivos e ainda pode ter imposto estadual e municipal também. Mesmo uma pessoa média, ainda assim, provavelmente está abrindo mão de mais ou menos um terço. E aí vai lá e compra suas coisas. Já os ricos sabem que vão comprar ativos, certo? E sim, no começo é com dinheiro que já pagou imposto, mas eles querem parar de pagar esse imposto o mais rápido possível. Então eles montam uma carteira de ativos gigantesca e começam a pegar empréstimo usando isso como garantia. Porque adivinha? Mesmo se eles vendessem parte das ações, o imposto máximo que pagariam seria 20%. Então já é melhor do que um terço. Mas eles nem vendem. Eles pegam empréstimo em cima disso, porque dívida não conta como renda. Você não paga imposto por pegar empréstimo. Eles usam essa dívida e vivem a vida. Fazem as coisas legais e muitas vezes conseguem empréstimo pagando só juros, então as parcelas que você realmente paga ficam bem pequenas. E você mantém o empréstimo lá, rolando com o saldo devedor em aberto. Aí, eles têm cada vez mais ativos. Os ativos continuam se valorizando. E o banco continua emprestando a um juro muito, muito baixo, porque eles são muito ricos. E aí vem a parte do DAI, que é a chave, ok? Eles têm. Quando você morre, o que acontece? Quando você morre, e é por isso que eu falo disso no meu livro Well Endowed, o planejamento sucessório é essencial, porque eles montam um trust, ok? Esse trust segura todos os ativos, e quando morrem, eles transferem a titularidade desse trust. Isso repassa essas coisas, esses ativos que geram dinheiro, para a próxima geração. Sem imposto? Funciona assim. Você herda com um negócio chamado Stepped Up Basis, ok? Então, se você é meu pai, você compra algo por $10, certo? Digamos que isso valoriza até $1.000. Se você me dá ainda em vida e eu vendo,
O ganho é $990. Assim, eu tenho que pagar imposto sobre esses $990. Mas se Mas se eu te der quando eu morrer, você já morreu. você herda. E aí eu recebo. O ativo é atualizado para o valor de mercado. O que isso significa? Significa que o meu custo de compra passa a ser $1.000. Então, não é mais o 10 que você pagou lá atrás. O meu preço de compra vira 1.000. Se eu comprei por 1.000 porque herdei de você a 1.000 e vendo na hora, qual é o ganho? Nenhum. Parece que eu não lucrei nada. Eu não pago imposto. Eu quito as dívidas do espólio do meu pai. Resolve tudo e aí eu fico com esses ativos que geram dinheiro. E eu vou pegar empréstimo em cima deles, porque eu sou sua filha muito rica. Caramba! E eu aprendi isso, porque riqueza geracional é conhecimento geracional. Fala isso de novo? Riqueza geracional é conhecimento geracional. Caramba. Então é basicamente montar um trust com os ativos lá dentro e pegar empréstimo em cima disso e nunca vender os seus ativos. Por que eu venderia meus ativos? Eu posso pegar empréstimo. Isso. Eu adoro empréstimo. Eu adoro dívida. Rico adora dívida. É doido. Mas acho que dívida também assusta muita gente, né? E se acontecer um crash e, em algum momento, você tiver que pagar essa dívida toda e não tiver dinheiro, aí como faz? Existe esse medo, essa ansiedade de eu tenho toda essa dívida e essas parcelas. Vou conseguir pagar? Por isso, existe diversificação. Porque eu não fico só com uma carteira de ações. Eu tenho talvez um pouco de cripto. Talvez uma carteira de imóveis. Eu tenho arte colecionável. Eu tenho um monte de outras coisas ali também. E esses mercados, na maioria das vezes, não andam juntos. Eles têm uma correlação indireta. Quando tem uma queda forte no mercado, muitas vezes, algumas coisas de valor mais tangível sobem, tipo ouro. Criptomoeda é vista como mais descentralizada, então pode performar melhor quando o mercado vai mal. E colecionáveis, tipo arte rara, joias, Cartas também. isso tudo costuma ir bem quando o mercado está em baixa. Então, quando um cai, outro sobe. Quando um sobe, outro cai. Mas no longo prazo, a sua carteira continua E você crescendo. não está comprando coisas, você está comprando ativos. Ativos. Caramba. Coisa e ativo são bem diferentes. Coisa é o modelo básico, tipo uma Birkin clássica, a receita original, ok? Muita gente tem. Dá para encontrar, literalmente, loja com dezenas delas, no Japão, no mercado de revenda. Não tem nada de especial. E o que é um ativo? É algo especial. Um ativo é, por exemplo, aquele relógio Tiffany Blue. Eu nem lembro se era Patek Philippe ou Audemars Piguet, um desses relógios, sabe? Eu não sou do mundo de relógio. Eu não sou chique o suficiente para saber tudo isso. Mas, tipo, fizeram só uns 8. Só existem 8 no mundo. Você vai me dizer que isso vai desvalorizar? Certo. Vai me dizer que isso não é o santo graal de qualquer grande colecionador de relógio do planeta? Verdade. Então você casou há uns 2 anos ou foi no ano passado? A gente casou faz pouco mais de um ano. Pouco mais de sim. um ano. Quais foram algumas coisas que você aprendeu sobre dinheiro depois de casar e que você queria ter sabido antes? Especificamente sobre o processo do casamento, eu diria que É muito mais caro do que você imagina. eu quase estourei meu orçamento em quase 3 vezes. Eu fiquei, Ah, sim. como assim? E sei lá, não sei se você já viu Legalmente Loira. O filme? Sim. Quer dizer, faz uns 20 anos, Sim, né? sim. Claro, sim. Tem uma cena em que a A Reese Witherspoon? Reese Sim, ok. Witherspoon está defendendo uma instrutora de pilates, tipo uma personal, no tribunal. E ela fala, eu preciso de um álibi. O que você estava fazendo naquele dia? E a outra, eu estava fazendo lipo. E ela, lipo? Eu me sinto assim quando eu falo de orçamento de casamento, porque eu me sinto uma fraude. Eu digo pra todo mundo, define um orçamento. Sim, pois é. Só que eu defini e passei dele. Passei feio, 2 vezes. E a frustração é que a gente percebe que dinheiro é muito mais emocional do que a gente admite. Meu marido e eu nunca brigamos por dinheiro, porque desde bem no começo a gente manteve uma conversa aberta sobre finanças. Eu morava num apartamento infestado de barata. Eu precisei contar quanto eu ganhava porque eu tinha que me mudar. Eu precisava quebrar o contrato do aluguel. Eu não tinha dinheiro, resumindo. E a gente falou de dinheiro com os 30 dias de namoro. Do primeiro encontro até 30 dias depois, Sim. eu contei tudo pra ele. Isso é ótimo. A gente nunca brigou por dinheiro. Mas durante o planejamento do casamento, para decidir e concordar com as coisas, teve uns momentos tensos. Tenho que admitir isso. Eu acho que, pra ele, o nosso casamento foi tipo
um momento de auge para talvez mostrar para o mundo o que ele tinha conseguido. E para mim, eu não sei se eu precisava disso, mas eu acho que mulher tem muito mais jeito de ostentar do que homem. Entendi. Se você parar para pensar, mulher compra sapato, bolsa, roupa, arruma o cabelo, faz maquiagem. E o homem ostenta com o quê, assim? Talvez carro ou relógio. Talvez um carro e Uma um coisa relógio. assim, né? Isso, exatamente. Casa, se você comprou uma casa, talvez. Sabe o que ele me fala? Ele diz, eu te dei um anel enorme, e quando eu te levo para os lugares e as pessoas veem o tamanho do seu anel, É isso é verdade. ostentação para mim. Sim. E é verdade, sim. Então eu acho que para ele, tem poucos momentos na vida em que ele consegue celebrar. E por isso, ele queria algumas coisas grandonas. Sim. Fogos particulares. Você tem que pagar um cara para ir num barquinho e soltar os fogos. Isso é caríssimo. Sim. O cara está Sim. arriscando a vida e cada minuto de fogos saindo é muito caro. Eles cobram por minuto. Sim. Aí ele queria, sabe? No casamento ele também queria a comida do mais alto nível. Uma banda de 10 pessoas e um quarteto incrível tocando enquanto ele entrava com a mãe pelo corredor. Ele queria tudo isso. E teve uma hora que eu falei, você é muito desperdiçador. Eu não acredito que você quer isso. Tipo, por quê? Por quê? Por quê? E só depois, eu entendi que ele nunca tinha conseguido comemorar as conquistas dele do jeito que eu consegui. E aí eu percebi, não era sobre o dinheiro, nem sobre o casamento. Era sobre poder dizer, eu cheguei num lugar na minha vida que eu nunca achei possível. E eu quero celebrar com a pessoa com quem eu escolhi dividir a minha vida. Certo. E também sobre fazer com que seja uma experiência inesquecível para todo mundo que a gente está pedindo para atravessar o mundo e ir até a Itália. E só quando ele me explicou assim, é que eu fiquei... Tá. Agora eu fiquei até com peso na consciência. Agora eu que virei a Sim, chata. exatamente. Então eu acho que isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. E eu digo isso no meu livro. Quando você começa a conversar com alguém com intenção de relacionamento, uma das primeiras conversas tem que ser Sim. sobre dinheiro. No primeiro encontro. Para você saber com quem está entrando Isso. numa relação. A gente já falou disso antes. Mas você acha que todo casal que vai casar deveria fazer como é o nome mesmo? Um pacto antinupcial. Sim. Você acha Com mesmo que todo certeza. casal deveria Com fazer? certeza. Por que mulheres deveriam querer um pacto e homens também, na hora de se casar? Porque, e eu vou te dar a mesma resposta de sempre, não mudou. E na verdade, hoje eu acredito ainda mais nisso. Porque agora eu tenho um. Você confia no governo? Sim ou não? Não totalmente. Não. Certo. Quer dizer, tem coisas que funcionam e outras que não funcionam. Eu não estou nem aí. Não importa se você é de esquerda, Sim. de direita ou de centro. Ninguém concorda Verdade. com tudo o que o governo faz. Então, por que você deixaria o governo ditar como você e seu parceiro vão atravessar, juntos, provavelmente a experiência mais difícil da vida de vocês, e depois separar vocês dois? Por quê? No fim das contas, pacto antinupcial não é você dizendo, eu não confio em você. É você dizendo, eu não confio no governo. Eu quero sentar com o meu amor num dia ensolarado, num dia em que a gente ainda está super bem, apaixonadíssimo, e conversar sobre como a gente vai garantir que vai ser gentil e justo um com o outro no pior cenário possível. Poxa, mas a maioria das mulheres não gosta de pensar em divórcio. Elas não querem entrar numa conversa dizendo, por que a gente vai falar de divórcio? Eu não quero me divorciar de você. Eu também não quero pensar em sofrer um acidente de carro. E mesmo assim, você tem seguro, 100%. né? Sim. Mas quando você fala com uma mulher que emocionalmente nem considera essa possibilidade, às vezes a emoção sobe, né? Só que eu acho que tem coisas que as pessoas não estão enxergando. Estar num relacionamento costuma sair muito mais caro para a mulher do que para o homem, porque, na maioria das vezes, se é você quem vai ter o Sim, filho, você fica um tempo sem poder trabalhar. fica um tempo sem trabalhar. E não é só o período que você fica fora e perde renda. É o quanto esse dinheiro poderia ter rendido ao longo da sua vida inteira. E tem esse papo de, mas se eu passar 10 anos sendo a CEO da casa, eu prefiro pensar assim do que dona de casa. Porque você Sim, eu gosto realmente disso. é a CEO do lar. Você é mesmo. Você é a chefe, a motorista. Você é a faxineira. É a pessoa que gerencia tudo. É professora. Você faz Professora. tudo. Você Sim, faz sim. tudo mesmo. Só que se você está fazendo esse trabalho todo, sem remuneração, e, aliás, no mundo, o trabalho não remunerado soma trilhões. A gente simplesmente não coloca isso na conta. Porque quase sempre quem faz são as mulheres.
e a gente não valoriza o tempo delas do mesmo jeito que valoriza o dos homens. Então, eu diria, ter um pacto antinupcial em que vocês já combinam, por exemplo, um salário de mãe, para você ter o seu próprio dinheiro. Assim, mesmo sendo a pessoa que fica em casa, você ainda tem dinheiro seu, porque 99% dos casos de violência doméstica envolvem abuso financeiro. Interessante. É importante você ter que você tenha um dinheiro seu, numa conta no seu nome, sem ninguém mais como titular. Talvez você queira garantir pensão, porque você está abrindo mão da sua carreira para talvez se mudar de estado, atravessar o país, para apoiar essa pessoa e o negócio dela. Você quer garantir que seus filhos estejam amparados. Quer garantir que, aconteça o que acontecer, ninguém fique na miséria e que ninguém saia como um barão ladrão, né? A ideia é chegar num acordo justo. É só isso. Sim. É você querendo ser justo com o seu parceiro. Você gosta do seu parceiro? Porque se você gosta, você não está tentando passar a perna. E é por isso que a gente conversa e faz esse processo quando vocês ainda gostam um do outro. Eu acho isso muito importante. Eu e minha esposa, Marta, passamos por isso. E eu acho que eu me apaixonei ainda mais por ela depois de todo o processo. Primeiro porque a gente foi muito aberto sobre tudo. Mas isso te obriga a compartilhar de verdade Sim, você tem que tudo. ficar pelado financeiramente. Todos os bancos, todas as contas, qualquer lugar onde você tenha dinheiro ou ativos. E teve algumas coisas que a gente simplesmente esqueceu de contar um para o outro. Não era que a gente estivesse escondendo, mas é que você realmente precisa documentar tudo. Isso me deu mais clareza financeira. Eu fiquei, caramba, eu estou organizando minha vida, porque eu tenho coisa espalhada em todo lugar. Me ajudou e ajudou ela. E aí a gente conseguiu olhar as coisas juntos. Caramba, você ganhou muito dinheiro mesmo. Eu fiquei impressionado. E, especialmente no caso da sua esposa, que é super bem-sucedida, tem uma empresa grande, tem várias fontes de renda, Sim, assumir o papel de CEO da casa e ainda, só para começar, ficar desconfortável por 9 meses. Vamos ser sinceros, muita coisa. na gravidez você passa mal, vomita muito. de manhã, seu corpo muda completamente, você fica o dobro do tamanho. Ela Sim. não ficou confortável por 9 meses. E eu acho que a gente precisa reconhecer o valor e o custo disso. 100%. Porque é uma contribuição enorme para a sua família. 100%. Meu legado, meu amor, tudo, tudo. E não é só 9 meses, e aí volta ao normal. Não. Vai levar meses para ela se recuperar, se curar, e por tudo o que o corpo passa. As pessoas esquecem que parto também é um Minha procedimento nossa, cirúrgico. foi assustador. Sim, foi assustador. Sim, você desmaiou? Não, eu fiquei de boa. Eu tava focado, tipo modo atleta. Tá, vou perguntar pra ela na próxima vez que eu encontrar com ela. Pode ser Sim. que ela veja diferente. Eu acho que ela vai dizer que foi... Quer dizer, é doido. Eu ainda nem falei sobre isso, mas foi... Ela foi pro pronto-socorro 2 vezes no último mês, depois do parto. Sim, E foi assustador. Tipo, assustador de vida ou morte. Agora ela tá bem melhor e realmente se recuperando. Mas ainda vai precisar de meses de recuperação em que ela não consegue fazer as Claro. coisas normais de trabalho. Ser mãe exige muito da mulher. E eu acho que é uma jornada de, tipo, 2 anos. Sim. Eu não tô dizendo que não dá pra trabalhar antes de engravidar ou durante a gravidez. Dá. Dá pra trabalhar. Mas pesa muito mais no corpo, nas emoções, na cabeça. E eu acho que a gente precisa ter mais consciência disso, em relação às mulheres. É muita coisa. sim. Fisicamente e emocionalmente é pesado. Pros caras mesmo. também é puxado. Eu passei o mês inteiro no hospital tentando apoiar ela. Eu também fiquei longe do trabalho, mas pra ela é ainda mais. Então, uma coisa que me chama atenção nessa história de riqueza geracional que a gente tá falando é que, quando alguém que tá sem grana ouve riqueza geracional, parece algo muito distante. Parece até irreal. Parece, isso não é pra mim. Como é que eu vou pensar desse jeito? Se a pessoa tá sem grana ou passando aperto, mas tem a chance de construir riqueza geracional no futuro, o que ela precisa começar a mudar na mentalidade e nos hábitos do dia a dia para se preparar para isso? Sim, eu acho que rola muito um coitadismo de... Se você não nasceu em família com riqueza Acabou pra geracional, mim. acabou pra mim. A pessoa fica cheia de ressentimento. Mas o que me incomoda é que todo mundo quer ter riqueza geracional. Só que a gente odeia ver isso acontecendo na prática. Por que isso acontece? É inveja? A gente tem inveja. É pura A inveja. gente quer, mas odeia quem tem. Exatamente. Mas a gente quer pra gente. Só que tem um ponto. É difícil conquistar algo que você odeia ver no outro. Isso. Né? Isso está correto. Se você odeia ver alguém tendo, mas quer pra você, fica difícil você atrair isso. Sim, mas eu acho que a gente precisa mudar essa perspectiva. Você pode não ter nascido com riqueza geracional, mas para ela existir, talvez você seja a geração que vai Sim. ter que construir. E eu brinco com isso,
Eu falo, sim, infelizmente sou eu, na árvore da família, que tenho que plantar as sementes. E talvez eu nem chegue a provar os frutos. Caramba. Mas é você que começou. Você preparou a árvore da sua família para a Isso. riqueza geracional. Sim. Alguém tem que ser a pessoa que quebra o É ciclo. isso. Sempre, infelizmente, tem alguém que precisa ser a pessoa que gera o dinheiro. Porque não dá para ser só herança, herança, herança. Em algum ponto lá em cima na árvore, Alguém fez isso. alguém fez. Saiu do nada e construiu alguma coisa. Foram para os galhos mais finos, arriscaram. Foram lá e fizeram. Colocaram a vida em jogo, a carreira em jogo. Quebraram várias vezes para criar essa liberdade para eles mesmos. Correto. E tiveram disposição para aguentar a dor. Como você. Sim, Trabalharam mais. Buscaram conhecimento. Encontraram um mentor. Talvez tenham tido uma sorte na vida e aproveitaram essas oportunidades com tudo. e sabe o que mais? Isso aqui é o mais doido. A maioria das fortunas familiares não passa da terceira geração. Porque o conhecimento não é passado adiante. Basicamente é assim. Tem a geração que faz o dinheiro, né? Eles ralam muito, acontece alguma coisa. Aí vem a geração seguinte, que viu os pais trabalhando pesado e acaba expandindo do negócio. Faz um baita trabalho, mas já viveu a vida toda com um conforto razoável. Não passaram pelo mesmo perrengue que os pais. Não, eles não passaram por tudo aquilo. E aí a terceira geração só enxerga privilégio. Eles nunca passaram aperto. E também não receberam o conhecimento que vem dessa luta. Tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cuidado com essa armadilha, e por aí vai. Eles sempre viveram com tudo fácil. E quando a vida é sempre no modo fácil, fica muito mais fácil alguém te passar a perna. Interessante. Então, normalmente, é na terceira geração que as coisas começam a desandar. Então, como os avós que criam essa riqueza lá no começo, passam o conhecimento para a terceira, quarta, quinta geração para manter e aumentar isso? Bom, primeiro é passar esse conhecimento e fazer a educação financeira virar parte importante da família. Eu, por exemplo, pretendo dar mesada para os meus filhos e depois cobrar imposto. Tipo, ok, sua mesada é $10. Tem imposto essa semana. $2 de volta, me devolve. Caramba. Aí eles sentem a dor. Eles sentem a dor. Você não quer simplesmente dar 8. Você dá 10 e faz a criança te devolver 2 e colocar mais 2 num pote. E esse pote é o pote do bem comum. E quando esse pote chegar num certo valor, a família toda vai tomar sorvete. Caramba. Ou faz uma noite do cinema em casa. Mas é um pote do coletivo, não é só sobre você. Então, mesmo que naquele dia você esteja com raiva da sua irmã, a gente vai tomar sorvete e ela vai ganhar também. Você precisa entender como o bem comum funciona. E também é sobre criar limites, trilhos de segurança. Você dá corda suficiente para a pessoa subir. Eu até odeio essa metáfora. Mas não dá corda a ponto de ela se enforcar. É garantir que eles tenham dinheiro e conhecimento. Mas não adianta só dizer, pronto, fez 18, aqui está seu fundo fiduciário. Não. Porque você conhece o clichê, né? Aquele jovem encostado que passa o dia no sofá. Ele sabe que não precisa trabalhar, não precisa ter emprego, não precisa construir nada, não tem ambição, porque a vida inteira recebeu tudo de bandeja. Sim, sim. Eu odiaria que meus filhos virassem isso. Então a ideia é, se você tem um trust, se você tem testamento, se você tem todos esses documentos de planejamento sucessório, do jeito certo, você consegue ser muito, muito específico. Sim. E você pode dizer, aos 18, você vai receber X quantia em dinheiro travado para algo específico, como X quantia para a educação. Seja curso técnico, escola de gastronomia, faculdade, o que você quiser fazer. Se não usar para isso, o dinheiro volta para o bolo. Ou então vai para a doação. Vamos supor que meu filho... Eu nem sei se isso é realista. Vire um youtuber incrível aos 17 e não queira fazer faculdade. Ok, se você está ganhando $1 milhão por ano, eu não vou te obrigar a ir para a faculdade. Mas... se o dinheiro não for para eles exatamente do jeito que eu descrevi, eles não recebem, ok? Mas aí chega os 21 anos. Você recebe um pouco de dinheiro, talvez para ajudar no primeiro AP ou para comprar um carro. Não um Maserati, mas um Volvo, alguma coisa segura. Um Honda Civic. Um Honda Civic, um Toyota Corolla, uma coisa prática. Mas não um carro-bomba com 200 mil quilômetros. Porque eu não quero o meu filho andando por aí numa armadilha de morte. Sim. E aí, dá para deixar tudo carimbado, tipo, ok, talvez aos 30 você receba um pouco mais. Ou recebe um valor quando casar, mas só com um pacto antinupcial firmado. Sim. Você consegue literalmente determinar como quer que seu dinheiro seja usado.
porque eu vou ter voz nisso. Com certeza. Fui eu que construí. Eu sou a geração que teve que fazer acontecer. E você não vai botar tudo a perder. Você não vai torrar o meu dinheiro. E se você acabar virando um encostado sem rumo, eu coloco uma cláusula de pular uma geração e todo esse dinheiro vai direto para os seus filhos. E se você não tiver filhos, vai para uma instituição. Uau! E muita gente, há muitas pessoas muito inteligentes do mundo dos negócios que faz isso. Teve uma empresa japonesa, acho que teve uma empresa japonesa em que o avô, que construiu a companhia, pulou uma geração. Todo o dinheiro foi para os netos, mas a participação e controle do negócio ficou com os pais. Interessante. Então os pais tinham incentivo para trabalhar duro, mas as crianças também eram obrigadas a aprender o negócio da empresa. E existem jeitos bem criativos de montar isso, Sim. para garantir que todo um império não se perca na Isso é próxima lindo. geração. E isso tudo é feito via o trust Tem que você vários monta, tipos. né? E eu incentivo as pessoas a conversarem com um advogado de planejamento sucessório para ver o que faz sentido. Com certeza. Você fala muito dessas estratégias no seu livro, Well Endowed. Pessoal, garantam um exemplar. Uma delas é sobre lidar com as maiores decisões financeiras da vida. Casamento, filhos, compra da casa. Tudo isso que você está falando agora. O que você acha que os casais fazem de errado quando tentam juntar as finanças? Qual é um erro comum nessa hora? Quando fazem já estando noivados. Gente, cadê o período do namoro? Existe uma estatística por aí. Não vou saber citar o número certinho, mas acho que é algo como 48% dos casais só falam de dinheiro quando já estão noivos. O quê? Tinha que ser no primeiro mês? Tinha que ser, eu digo que é no primeiro encontro. Primeiro encontro. Você pode fazer uma pergunta tipo: Ei, se amanhã você ganhasse $1 milhão, o que você faria? Isso não é pedir, me mostra seu comprovante de renda. É uma pergunta divertida de primeiro encontro. Não soa estranho, não parece uma cobrança. É só um jeito leve de entender como a pessoa pensa. Sim. E você já começa a falar de dinheiro cedo e entende o que isso significa para ela. A pessoa vai abrir uma confeitaria porque sempre teve paixão por fazer doce? Ou vai comprar um duplex porque quer começar a gerar renda passiva? Tipo, me conta o que ela faria. E eu acho que quando o casal deixa para falar disso tarde demais, acaba casando com alguém com quem você não é compatível financeiramente. Alguém que não dá o mesmo valor ao dinheiro que você dá. Isso vira um problemão e, em parte, explica por que tantos casais acabam em diferenças irreconciliáveis. Do mesmo jeito que política, religião ou você quer ter filhos, sim ou não, são perguntas que podem ser decisivas. Eu acho que como você pensa sobre dinheiro e como é sua relação com o dinheiro, também é uma pergunta que define tudo. Você acha que um casal consegue durar se ama, mas não tem os mesmos valores quando o assunto é dinheiro? Você acha que amor é suficiente? Não. Eu não. Eu também não. Eu não. Sabe por quê? Claro, dá para aguentar a fase da lua de mel. Claro, talvez dê para aguentar os primeiros 5 anos. Mas se eu tiver a grande história de amor que eu quero ter, isso vai ser, 70 anos juntos com essa mesma pessoa. Sim. Né? Eu casei aos 30. Se a gente chegar aos 100, são 70 anos. Você vai me dizer que só amor vai sustentar a gente por 70 anos? Você tá falando sério? Não. Você tá maluco? Eu acredito de verdade que relacionamento dá trabalho. Você precisa cuidar para querer manter. Sim. A grama é mais verde onde você rega. E eu trato meu relacionamento como um negócio. O meu negócio em que eu coloco energia, tempo, amor e dedicação. Eu dou ao meu relacionamento o mesmo nível de cuidado. Eu sei que isso não parece romântico, mas eu crio sistemas inteligentes. Eu mantenho as pessoas certas por perto. Eu tiro tempo para avaliar de verdade. Eu faço uma revisão trimestral, tipo reunião de resultado, e também uma revisão financeira trimestral com meu parceiro. Eu trato meu relacionamento como um negócio. E se a gente levasse isso tão a sério quanto leva um negócio, menos gente se divorciaria. Sim. Quantas pessoas você acha que... Eu nem sei se existe um dado sobre isso. Mas quantas pessoas você acha que morrem todo ano por estresse com dinheiro, por problemas financeiros, por questões com dinheiro? Eu queria ter esse número porque seria muito forte, mas a ansiedade financeira é uma das piores e mais constantes, porque não desliga. Porque, digamos, se você tem ansiedade no relacionamento, quando você vai ver seus amigos, você dá uma esquecida daquela prisão por um tempo, não é? Você dá uma respirada, né? Sim. Mas se você tem problema com dinheiro, você sente em casa.
Sente no mercado, sente no trabalho, sente quando vai fazer qualquer coisa divertida, porque não sabe se dá para pagar. É constante. É como se estivesse te sufocando. Isso está até no seu celular. Sim. Imagina não conseguir fugir disso. Tá no celular no sentido de, olha o que todo mundo tem, e eu não tenho, e eu não consigo Isso. pagar. Sim. Isso toma conta do seu sistema nervoso. Fica em modo luta ou fuga o tempo todo. Caramba. Você pode estar sozinho e deprimido por não ter um relacionamento, ou ter outros desafios, ou nem ter uma carreira. Mas se você não tem dinheiro, se você não tem harmonia com isso, ou algum tipo de relação saudável com dinheiro, isso te sufoca. Sim. E te trava de um jeito enorme. Voltando pro começo da conversa, quando você falou, só coisas boas acontecem com garotas como eu. Ou algo assim. Eu acho que você precisa mudar de verdade a sua mentalidade em relação a isso. Mesmo que você ainda não veja evidências de que coisas boas estão acontecendo com você. Talvez ainda não tenham acontecido. Sim. Mas, em algum momento, você precisa virar a chave e começar a pensar e falar diferente sobre você, para começar a enxergar essas evidências no dia a dia, até nas coisas pequenas, para reforçar. Olha, coisas boas acontecem comigo. Eu acabei de achar uma moedinha. Alguém acabou de sorrir para mim. Coisas boas acontecem comigo. A gente tem que reforçar isso. É por isso que eu odeio quando alguém fala: ah, eu sou ruim com dinheiro. Você não é. Você está na sua jornada com dinheiro. Você está começando a sua jornada. Sim. Não é muito mais empoderador? Tipo, você está dando o primeiro passo na direção certa, em vez de, sim, você é ruim e vai ser assim para sempre. Eu não quero ouvir isso. Não. Eu estou aprendendo. Eu estou evoluindo. Eu estou só começando. Sim. Eu estou animado com a jornada. Sim. Eu continuo animado para aprender espanhol. Não é, sou ruim em espanhol. Eu ainda estou na minha aprendendo. jornada de aprender espanhol. É engraçado. Eu adorei isso, Vivian. O seu livro é muito poderoso. Ele se chama Well Endowed: The Secrets to Strategic Spending, Building a Financial Foundation for You and Your Family and Creating Lasting Generational Wealth. Pessoal, garantam 1 ou 2 exemplares. Comprem também para um amigo. Se você quer entender melhor o dinheiro e ter mais tranquilidade financeira, esse é um ótimo livro para começar. E você tem muito conteúdo bom nas redes sociais. E eu gostei muito do que você falou, porque eu tô numa nova fase da minha jornada com conteúdo. Eu faço isso há 15, 17 anos, criando conteúdo, E olha esse escritório lindo. né? Foram 13 anos fazendo podcast toda semana e agora eu tô numa fase totalmente nova de dobrar a aposta em conteúdo e subir o nível do que eu faço também no meu conteúdo pessoal. Então você me inspira quando diz que vai trabalhar mais, ter ideias melhores e continuar no corre Por mais tempo. por mais tempo. Mesmo quando nem tudo viraliza, você continua aparecendo e fazendo acontecer. Eu vejo isso no seu conteúdo nas redes e eu curto muito isso em você. Você tá mandando bem. Eu já te fiz essas perguntas no episódio anterior, mas eu quero saber a sua visão agora, Sim. alguns anos depois. Digamos, você viveu essa jornada de 70 anos de relacionamento, mas por algum motivo chegou o seu último dia na Terra, lá na frente, e você realizou todos os seus sonhos e metas. Na vida pessoal e na profissional, deu tudo certo. Só que por algum motivo, todo o seu conteúdo iria com você. Todos os seus livros iriam com você, e ninguém mais teria acesso a nada disso. Sim. Mas você poderia deixar 3 lições para o mundo. 3 verdades que você sabe que são reais, na vida pessoal ou profissional. Quais seriam essas 3 verdades para você? Tá. A primeira, seu parceiro é a decisão financeira mais importante que você vai tomar na vida. É com essa pessoa que você vai, literalmente, atravessar a vida. E ela já é difícil por si só. Então, escolha alguém que seja seu fã número 1, que te ache o máximo. Porque se você tem alguém em casa te desmotivando, você não vai longe. Boa. É um clima pesado dentro de casa. A segunda coisa é, se você quer ter uma rede de apoio, você precisa fazer parte dela. Eu acho que muita gente abandonou isso, tipo a economia dos favores. A gente desistiu disso. Na geração dos nossos pais, se eu precisasse ir pro aeroporto às 6 da manhã, eu ia bater na porta. Oi, vizinho Luiz, você me leva no aeroporto às 6 da manhã? A gente fazia mesmo. Você ia ficar meio irritado porque é cedo, mas ia lá e fazia. E eu podia contar com você para olhar meu cachorro. Exatamente. Na semana seguinte, quando você estivesse viajando, eu passearia com ele. Nós daríamos uma volta, mesmo que eu tivesse que sair do trabalho um pouco mais cedo. Tudo bem. A gente fazia essas gentilezas pequenas um pelo outro, mas hoje isso foi substituído por empresas. E aí você paga uma fortuna por coisas que antes a comunidade resolvia. Interessante. Tem app para te levar para qualquer lugar na hora. Tem app que manda alguém passear com seu cachorro, trazer comida, resolver essas coisas.
e a gente não precisa mais cuidar um do outro como cuidava antes. E quando a gente não fortalece essa comunidade, a gente não aparece na festinha da escola, não vai no chá de casa nova, não leva uma garrafa de vinho numa quinta-noite. A gente perde a aldeia, porque a gente parou de ser parte dela. Você diria que você é uma boa moradora da aldeia? Não, eu sou péssima. Eu acho que todo mundo daria para ser melhor nisso. Na faculdade, eu era muito boa, porque eu morava tipo um raio de uns 1,5 quilômetros Da República ou de da todos Irmandade, os meus sim. melhores amigos. Eu aparecia, eu arrumava tempo, mas eu também tinha muito mais tempo. E agora não tem mais. E agora eu não tenho. E eu, como alguém que ganha bem, terceirizei tanta coisa da minha vida que às vezes eu paro e penso, nossa, parece meio vazio. Sério? Sim, Vazio tipo solidão ou falta de comunidade? falta de comunidade. E eu só volto a sentir aquele calor, aquela alegria, quando eu realmente passo tempo com as minhas amigas. Sério? Sim. Caramba! É muito importante ter essa comunidade. Tem coisas que eu consigo conversar com elas, que eu não consigo. Não é que meu marido não entenda. É diferente. É diferente. Sim, sim. E é bom ter isso. São as duas coisas, né? Você sente Sim. que, daqui pra frente, vai voltar a investir em ser uma boa moradora da aldeia? Tô tentando. Mas quando você tá tão ocupada com um monte de difícil. projeto, criando coisa, casada, e ainda tem... Uma coisa que eu acho que eu fazia muito bem é o seguinte. Eu acabei de me mudar para Miami. Tô num prédio novo. E eu tô arrasada porque esse prédio novo é maravilhoso. Não me entenda mal. com vista pro mar. Sim, tudo é incrível. Mas eu tô arrasada por estar nesse prédio novo, porque a média de idade aqui é bem mais baixa do que no meu prédio anterior. Eu diria que a média deve ser uns 40 e poucos, talvez começo dos 50. E é mais jovem, sabe? No prédio anterior, a média era tipo 70. E era tão fácil criar comunidade. Entendi. Eu ia pro Pilates, no mesmo horário, 2 vezes, e alguém já vinha. Qual é o seu nome? Porque são pessoas que cresceram nessa lógica dos favores. Teve uma vez que uma senhora me entregou uma sacola e falou: eu moro na Torre Sul, mas você mora na Torre Norte. Você pode levar esse pão de banana para alguém? E eu fiquei: eu nem conheço essa pessoa, mas tá bom, eu levo, porque você já me colocou nessa. E teve outra vez que eu tinha conseguido sair da lista de espera de uma aula de treino. E olha que essas mulheres de 70 anos são mais fortes do que eu, mais condicionadas do que eu. Eu recebi uma mensagem: Vivian, você tá atrasada para a aula. Quer que eu guarde um tapetinho para você? E eu pensei: ué, eu tô atrasada? Só que mais do que isso, nunca passaria pela minha cabeça mandar mensagem para alguém que eu nem conheço tão bem. Não são minhas melhores amigas. São mulheres que eu encontrei de passagem e com quem eu tinha tido conversas legais. Pensei: caramba, ela realmente pensou em mim desse jeito. E ela sabia que eu ia, porque eu tinha ido todo sábado antes disso. Então eu acho que eu posso sim fazer um trabalho melhor em fortalecer comunidade. Com certeza tem contextos em que é mais fácil criar comunidade, porque todo mundo já tem essa cabeça. E eu acho que vou ficar buscando essa sensação por um bom tempo. Por um bom tempo, Sim. né? E a terceira verdade? E a terceira verdade é a seguinte: no fim das contas, ninguém vai aparecer para te salvar. Eu vou ser a primeira a te dizer: a vida não é justa. Tem gente que já nasce em vantagem e tem gente que nasce lá no estacionamento, do lado do cara, vendendo cachorro-quente clandestino, sem licença, sem alvará. Beleza. Mas só porque a sociedade de hoje não é perfeita, só porque a gente precisa muito de mudanças na lei para deixar o sistema financeiro mais justo, isso não quer dizer que você pode perder a esperança. Você ainda precisa ter esperança. Você ainda precisa acreditar, com tudo o que você tem, que dá para melhorar de vida. Não importa de onde você começa, dá para terminar melhor. E aqui vai uma coisa bem curiosa. Recentemente, eu tive o prazer de entrevistar o Shaun White. Sim. E eu saí dessa entrevista com a impressão de que o Shaun White é, talvez, o cara mais rancoroso que eu já conheci na vida. Me conta por quê. Porque ele guarda rancor, ele nunca esquece quem atravessou o caminho dele. E quando alguém dizia que ele ia fazer alguma coisa, ou, sei lá, tinha um adversário numa competição, qualquer coisa assim, ele guardava aquilo na cabeça e transformava em combustível prêmio. Aquilo virava esperança. E ele colocava combustível de foguete nessa esperança para ir lá, fazer acontecer, provar que estavam errados e ser o melhor. E ele fala:
Essas pessoas provavelmente nem sabiam que a gente estava numa competição. Era uma competição unilateral. Isso, sim. Eu inventei isso na minha cabeça. Mas como ele tinha algo que ligava e alimentava o motor dele, ele conseguiu continuar e melhorar por mais tempo. Caramba, Então, não legal. perca a esperança e tenha sempre alguma coisa te impulsionando. Muito bom. Procurem a Vivian como Rich BFF nas redes sociais e comprem o livro Well Endowed. Você encontra o livro Well Endowed em richbffbook.com. richbffbook.com. Antes da minha última pergunta, Vivian, eu quero te reconhecer. A última vez que eu te vi foi há alguns anos, aqui no meu programa. Depois eu fui no seu, para falar do meu livro Make Money Easy. E quero te reconhecer pela sua energia. Sinto que ela mudou toda vez que eu te encontrei. Você acha? Eu acredito de verdade. Tem alguma coisa aí dentro que mudou. E não é como se você fosse péssima antes. Nada disso. Mas eu vejo você se elevando e voltando a investir na sua saúde. E acho que a gente já comentou por alto. Tem muita gente rica no mundo que não é saudável. Sim. Seja nos relacionamentos, seja na saúde física mesmo. E eu quero te reconhecer por estabelecer um padrão. Você falou da mentora que você teve, que sem ela você não estaria onde está. Sim. E tem muita gente, especialmente mulheres, que te acompanha e te enxerga como uma irmã mais velha, como uma mentora. E como você topa investir na sua saúde, elas também veem isso e provavelmente estão tomando decisões mais conscientes pela própria saúde. Sim. Então você não está só ajudando as pessoas a ficarem mais ricas com dinheiro, mas também mais ricas em saúde. E eu acho que essa é a riqueza mais importante do mundo. Então eu te reconheço por estar nessa jornada. Obrigada. É difícil. Você tem muita coisa acontecendo. Você está escrevendo livro, trabalhando numa empresa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E muita gente usa a desculpa do "tô cheio de coisa". Não dá para ir na academia de manhã, não dá à noite, não tenho tempo. E eu acho que o mais importante é investir seu tempo na sua saúde Sim. e nos seus relacionamentos. Então, eu te reconheço Obrigada. por isso. Um salve pro meu treinador. Mas um salve para você também por estar sempre lá, aparecendo, fazendo. O treinador pode te orientar e te puxar mais, mas você tem que aparecer pro treino. Sim. Tem que arrumar tempo. Tem que parar com desculpas. Então eu te reconheço. Sim. O time te apoia, mas a decisão de aparecer é sua, todo dia. Então eu te reconheço por isso. E um salve pro treinador. Última pergunta, Vivian. Qual é a sua definição de grandeza? Sabe, eu sinto que isso mudou ao longo dos anos. Sendo bem sincera, eu acho que eu disse isso também da última vez que você me perguntou. Vai evoluindo, né? É verdade, Lewis. Esse conceito continua mudando. Mas hoje, para mim, grandeza é chegar num ponto em que eu posso simplesmente fazer o que eu quiser. Eu tenho a opção de fazer mais escolhas. Ou seja, é mais sobre poder escolher do que sobre ser obrigada a fazer. Por muito tempo, eu senti que eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, porque eu queria um certo valor de patrimônio ali, um número na conta. E eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei no meu número do posso dizer não. Para ficar bem claro, eu não cheguei, mas eu tô mais perto. Sim. E quanto mais eu chego perto, mais eu percebo que eu posso me escolher. E posso escolher como eu apareço todo dia. E, se eu continuo dizendo sim para coisas que drenam minha energia, eu não consigo aparecer no meu melhor para as coisas que eu realmente estou animada para viver. Então, grandeza para mim é, no fim, ter liberdade total. Liberdade financeiramente e também liberdade no meu tempo, para viver sem amarras. Eu não quero que dinheiro entre na conta na hora de decidir. Sim. Eu só quero poder fazer porque eu amo. É isso aí, Vivian. Obrigado por estar aqui. Eu te agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigado. Bom, numa cultura em que dívida virou motivo de orgulho, eu acho que a gente perdeu um nível de vergonha que deveria existir. Tipo, na época dos nossos avós, não era aceitável dever pros outros. A meta era não dever pra ninguém. Hoje tem TikTok de gente dizendo: eu tô com 15 milhões de dólares em dívida e tenho orgulho. E você também devia estar com 15 milhões em dívida.